Olá a todos, todas e todes. Eu sou o professor Anderson Luiz Machado dos Santos, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas na UFSM, e daremos continuidade a mais um módulo do nosso curso Racismo e Antirracismo, Perspectivas Pedagógicas. Neste módulo 3, iremos tratar do tema Estado, Racismo e Educação, onde iremos abordar algumas relações entre a raça e a legalidade, as ações afirmativas e a educação, e caminhos possíveis para a educação antirracista. Esse módulo iniciou com um vídeo do professor Silvio de Almeida, que nos traz algumas questões acerca da relação do Estado com o racismo. O professor Silvio de Almeida nos questiona: será que o Estado terá a capacidade de combater o racismo? Será que o Estado terá a capacidade de promover ações afirmativas? Será que a escola, uma instituição moderna e estatal, terá esta capacidade? Estas são algumas reflexões introdutórias que abordaremos neste módulo. Também o professor Silvio Almeida aborda e retoma essa discussão sobre o racismo estrutural e como que se articula esta relação entre uma sociedade racista e o próprio Estado. Nesse sentido, iremos tentar desdobrar alguns aspectos. Trazendo aqui algumas reflexões introdutórias a partir deste intelectual que tem sido bastante debatido na contemporaneidade, que é o intelectual africano Achille Mbembe, ou Achille Mbembe. Este ensaio, chamado Necropolítica, tem sido um ponto fundamental da reflexão sobre esta relação entre o Estado e o racismo. Para Mbembe, desde as formações coloniais, desde o período colonial, existe essa articulação e a produção de um projeto de morte, de uma necropolítica ou de um necropoder, que não apenas nos deixa morrer, conforme a precarização que já foi abordada em outros módulos desse curso, mas implica em uma potente produção da morte da vida como um todo, mas também dessa precarização. Então, esse projeto necropolítico de poder vigora nas sociedades há muito tempo e ressignifica-se na contemporaneidade, implicando em diversas relações de sacrifício, de terror, sobretudo para as vastas populações negras do mundo contemporâneo. Então, este é um ponto fundamental também para entender este projeto de governamentalidade que vigora nas sociedades modernas, baseadas em um Estado e em um projeto necropolítico de poder. Para Mbembe, o negro e a raça constituem o complexo nuclear daquilo que formou o projeto de modernidade, tanto no âmbito do conhecimento quanto das formas de governo, ou seja, das formas de organização do próprio Estado. Esta modernidade que nós vivemos é, portanto, também uma modernidade racial na visão do autor africano. Mbembe identifica um vertiginoso processo de racialização que tem três grandes momentos. O primeiro, que ele chama de espoliação organizada, que começa no século XV sobre a África e como processo de colonização das Américas. O segundo, onde nós, sujeitos negros, conseguimos elaborar uma narrativa de reivindicações como sujeitos plenos, ainda no século XVIII e no início do século XIX, quando acontece a Revolução Negra no Haiti. E um terceiro momento,
caracterizado pela globalização neoliberal, onde emerge um novo devir negro do mundo. Uma outra intelectual importante nessa discussão acerca da relação entre o Estado e o racismo é a intelectual e jurista norte-americana negra Michelle Alexander, que em uma obra denominada A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa, questiona as relações entre Estado e racismo. Michelle Alexander vai nos dizer como que, a partir do sistema norte-americano, se estrutura um Estado penal, que penaliza a população negra. Irá demonstrar nessa obra como a própria justiça também tem cor, e como que se configura um novo Jim Crow, um novo sistema de leis, de práticas, que autoriza de forma legal a discriminação racial. E, nesse sentido, aponta como esta violência tem levado ao encarceramento em massa da população negra nos Estados Unidos. E nós também podemos refletir sobre como esta situação se dá também no nosso país. Trazendo alguns dados acerca deste encarceramento em massa da população negra, destacamos os dados de 2020, que apontam que 66,7% da população negra é esta população encarcerada. Também temos um mapa do encarceramento, que fala sobre como os jovens negros também sofrem este processo. Cabe agora um questionamento para vocês, professores e professoras. Estas questões, estas relações de um Estado penal, desta justiça que tem cor, esta violência racial, será que ela está presente no seu cotidiano escolar? Como nós, professores e professoras, poderíamos trabalhar essas questões? Nesse sentido, quero trazer algumas proposições, baseados na perspectiva do professor, nosso grande mestre, Milton Santos. Talvez nós possamos trabalhar essas percepções da violência, desta justiça que tem cor, a partir da própria percepção que nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos têm do seu próprio território. Para o professor Milton Santos, o território que nós usamos é o chão mais a identidade. O território é o fundamento do trabalho, é o lugar de residência, das trocas materiais e espirituais. O território é o espaço de exercício da vida. Então, nós poderíamos realizar um trabalho de reflexão com nossos estudantes. Como percebem essas relações no seu lar, nas ruas por onde percorrem, nos seus bairros, e até mesmo como essas relações podem estar presentes na própria escola, que também é um território onde se manifestam este processo de identidade, de pertencimento ou até mesmo de exclusão. Então, essa é uma reflexão inicial para a gente também tentar pensar como poderíamos trabalhar estes elementos a partir de nossas realidades e dos nossos territórios. Bom, um outro ponto importante neste módulo do curso seria aquela pergunta inicial: será que o Estado consegue produzir políticas de reparação, políticas de equidade? Então, aqui nós trazemos alguns conceitos acerca do que nós chamamos na contemporaneidade de políticas de ação afirmativa, que tentam reverter esse estado punitivo, esse racismo institucionalizado que nós temos trabalhado até então. Nesse sentido, Gomes define que ações afirmativas são políticas públicas e privadas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material.
e também a neutralização dos efeitos da discriminação racial, gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Silvério também faz uma definição apontando que as políticas de ação afirmativa são tanto políticas de combate à discriminação, quanto políticas de promoção de oportunidades na educação, no trabalho, nos diversos âmbitos da vida. Isso nos leva a 3 elementos para pensar esta outra resposta que o Estado e que também a própria escola, como uma instituição, pode dar, que é a busca pela restituição dos legados históricos que são apagados frente ao racismo, sobre a população negra, sobre a população indígena, as formas de reparação que esse Estado deve dar, realizando essas oportunidades, e a justiça. Restituição, reparação e justiça são 3 elementos fundamentais dessas políticas de ação afirmativa que têm emergido já ao longo de décadas na nossa formação moderna e ocidental. Aqui trazendo também um pouco alguns exemplos e essa trajetória das ações afirmativas ao longo do mundo contemporâneo. Nesta primeira imagem, é a imagem de uma novela que foi muito conhecida aqui no Brasil, chamada Caminho das Índias. Nesta novela, abordava-se a sociedade indiana e o seu sistema de castas. É justamente diante dessa sociedade de castas na Índia, na década de 40, que emergem essas políticas de reparação, sobretudo para aquela casta dos inferiores, que ficaram conhecidos como os Dalits. Então, este foi um momento importante de elaboração das políticas de ação afirmativa na contemporaneidade. Na imagem ao centro, trago um outro repertório do filme Selma, Uma Luta pela Igualdade, onde Martin Luther King, uma das referências do movimento negro norte-americano e da luta pelos direitos civis, traz também à tona essa reflexão sobre as ações afirmativas nos Estados Unidos. Então, na Índia, nos Estados Unidos, bem como na África do Sul, diante do apartheid, também emerge essa luta por ações afirmativas para a população negra. E aqui um outro filme, que talvez é mais conhecido, protagonizado pelo Morgan Freeman, que se chama Invictus, onde Freeman interpreta o papel de Nelson Mandela. E Mandela empreende uma luta por ações afirmativas, por equidade na África do Sul. Então, são alguns exemplos e também algumas possibilidades de trabalhos, de filmes, que podem ser utilizados para discutir um pouco mais como que passou a existir e a se desenvolver esse conceito de ação afirmativa, dessa política de restituição, de reparação e de justiça diante daqueles que sofrem as opressões. Destacando aqui nesse curso a população negra, a população indígena, que também sofre com esse processo. Aqui no Brasil, as políticas de ação afirmativa são bastante recentes. O movimento negro teve um papel muito importante para que o Estado brasileiro incorporasse essa perspectiva. E isso se deu em um momento fundamental, na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, que aconteceu em Durban, na África do Sul, no ano de 2001. Foi somente neste momento em que o Estado brasileiro, marcado por séculos de escravidão, reconheceu alguns elementos das suas formas de opressão e passou, a partir daí, a construir políticas de ação afirmativa aqui no Brasil. Nesta imagem, também trago um breve documentário que trata da Conferência de Durban em 2001, assim como a Marcha Zumbi dos Palmares, em 1995, que já reivindicava esse tipo de política
frente ao Estado Nacional e que teve essa culminância durante a Conferência de Durban. De lá para cá, o Brasil passou a desenvolver com maior força políticas de ação afirmativa em diferentes âmbitos. Talvez as mais conhecidas sejam as cotas raciais na educação, no ensino superior e no mercado de trabalho. Mas elas não se restringem a isso. Um ponto importante é nós reconhecermos as ações afirmativas no âmbito do ensino das relações étnico-raciais. É nesse contexto, iniciado pela Conferência de Durban, que nós, negros e negras, vamos conseguir fortalecer os movimentos sociais e conseguir pautar o Estado para termos marcos legais que afirmem estas ações. E isso vai se refletir também no âmbito educacional. É a partir daí que nós vamos ter os dispositivos como a Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que, segundo essas grandes mulheres e lutadoras do movimento negro brasileiro, como Azoilda Loreto da Trindade, Petronília Beatriz Gonçalves de Souza, têm um papel fundamental e são uma consequência histórica dessa luta do movimento negro por justiça e equidade, contra o racismo e as desigualdades étnico-raciais. É a partir desse contexto que emerge a possibilidade de nós termos essa discussão que estamos fazendo nesse curso, de uma educação com um caráter antirracista. E estas leis são fundamentais para que a gente compreenda qual é o nosso papel enquanto educadores e educadoras que se pretendem a construir uma educação antirracista no cotidiano do nosso fazer, em nossas vidas e em nossas comunidades escolares. Também gostaria de destacar um outro documento que é fundamental neste debate da educação para as relações étnico-raciais, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, uma resolução de 2004 do Conselho Nacional de Educação, onde a professora Petronília, que demonstrei anteriormente, foi relatora desse processo. Este documento é muito importante e ficará como material de apoio para que vocês façam a leitura e reflitam também acerca dessas diretrizes. Elas apontam que o sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, que visam a reparação, o reconhecimento, a valorização da identidade e da história e da cultura dos negros e negras no Brasil, depende de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas para que tenhamos relações de ensino e aprendizagem favoráveis a esta educação. Então, vejam bem, precisamos de condições físicas, materiais, de infraestrutura, mas também intelectuais e afetivas para pensar uma educação antirracista. Este documento também aponta a necessidade de um trabalho conjunto, portanto, de uma atuação inter e multidisciplinar nos processos educacionais, para que essas políticas tenham efetividade. Assim como a articulação com os movimentos sociais que visam as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais. Portanto, a busca por uma educação antirracista não pode se limitar à escola. Ela é um espaço importante, mas ela precisa também realizar esse trabalho conjunto, dialogar com os territórios onde estão inseridas para produzir reflexões e práticas de caráter antirracista. Esse documento, que considero fundamental, também traz uma definição importante no seu segundo artigo, que define o Brasil como uma sociedade multicultural e pluriétnica. Nós precisamos compreender esta dimensão
multicultural do nosso país. Nós precisamos compreender esta plurietnicidade que compõe a nossa nação. Então, esse também é um aspecto importante deste documento que eu diria que é fundamental para orientar as nossas práticas pedagógicas. Esse documento também define o caráter e os objetivos da educação para as relações étnico-raciais, colocando no seu inciso primeiro a importância da divulgação, a produção de conhecimentos, as atitudes, as posturas e valores que se adequem aos cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial do nosso país, visando o respeito aos direitos legais, a valorização das identidades e, portanto, consolidando a nossa democracia, que permeia esses valores. Também define que o estudo e o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana tem por objetivos a identificação e a valorização desta identidade histórica dos afro-brasileiros e das afro-brasileiras. Bem como essa educação precisa garantir o reconhecimento, a igualdade de valorização das raízes africanas como um elemento fundamental de constituição da nossa nação, ao lado de outras raízes, como as indígenas, as europeias, asiáticas, dentre outros povos que constituem e habitam o nosso país. Portanto, a educação antirracista tem como um dos seus caráteres fundamentais a valorização da diversidade, da equidade ao longo dos seus processos. Esses são alguns elementos que eu gostaria de trazer nessa reflexão introdutória durante este terceiro módulo. E, por fim, trazendo mais uma reflexão do intelectual africano Achille Mbembe, que nos diz que para sustentarmos esse mundo em que nós vivemos, é fundamental que nós tenhamos que compartilhar o mundo com os outros viventes. Eis a dádiva por excelência. Eis, sobretudo, a chave para a durabilidade, tanto dos humanos quanto dos não humanos. Nesse sistema de trocas, de reciprocidade e de mutualidade, humanos e não humanos eram o limo um dos outros. Esse saber Mbembe retira da sabedoria ancestral africana. Então, nós precisamos nos apropriar desses valores e dessas concepções para pensarmos as nossas práticas pedagógicas com um caráter antirracista. Modo pé, gratidão. Sigam acompanhando este módulo 3 da nossa formação pedagógica.